Olá, bom dia. Eu sou o professor Marcelo Navarro, da IFAP, do Centro de Formação de Profissionais dos Professores do Estado de São Paulo. Bom dia, meu nome é Denise, também trabalho na IFAP e vamos começar mais uma TPC. Bem, hoje nós vamos iniciar nossa TPC sobre educação matemática nos anos iniciais. Mas antes de iniciarmos esta TPC, queremos que os professores e as professoras peguem seu plano de aula e o seu planejamento e aí daremos 1 minuto para os professores pegarem os materiais para depois fazer umas discussões sobre a educação matemática nos anos iniciais. 1 minuto. Pronto, os professores já tomaram o conhecimento do material, já está com o material na mão, né, com o planejamento de ensino. Nós vamos tecer alguns comentários, né, sobre a educação matemática nos anos iniciais, né? Mas antes, né, de nós adentrarmos, né, nessa TPC, é bom ressaltar um pouquinho, né, do projeto do EMAI e um pouco da parte histórica da educação matemática, né? Bem, essa área aqui da educação matemática que há muito tempo vem sendo destacada assim, em todas as áreas de ensino, né? E essa área ela começou lá no Congresso de Matemática em 1908, com o alemão Felix Klein, né, que havia uma preocupação com o ensino da matemática com as crianças na escola. Tá? E aí, dentro dessa discussão no Congresso de Matemática, abriu um espaço para a educação matemática, né, que era um foco mais matemático, nesse congresso de 1908 que foi em Roma, né? E aí o Klein ele começou a tecer comentários sobre o processo de ensino e aprendizagem da matemática. Tá? E aí ao longo, né, desse tempo, desde 1908 até hoje, muitas discussões dentro da educação matemática são elencadas desde o pensamento matemático, desde a geometria, números, né, questões epistemológicas, questões didáticas, pedagógicas, né, enfim. E vários estudos, né, dentro da área do currículo, né, são destacados com a educação matemática com foco em áreas também da história, também da matemática, e também perpassa também por outras disciplinas, outras áreas do conhecimento, não só a matemática também, que é destacado, como outras áreas do conhecimento. Tá? Então essa preocupação começou lá em 1908 e com o alemão Klein. Tá? Aí, dentro desse âmbito da educação matemática, que hoje o nosso foco vai ser a educação dos anos iniciais, nós vamos discutir alguns conceitos mais gerais dentro da perspectiva da matemática, né? Como aspectos do pensamento matemático, pensamento algébrico, tá? A questão de grandezas e medidas, a questão da criatividade, a criticidade e também fomentar um pouco nesse momento de trabalho remoto, tá? Então, isso é uma coisa que ainda está sendo trabalhado junto com a Secretaria de Educação e aqui é o corpo de técnicos da IFAP, né, gestores e também em colaboração com nossos professores da rede de ensino. Tá? E para isso, né, nós vamos traçar, né, alguns questionamentos aqui. Eu peço que os professores, junto, né, com seus materiais, assim, com algumas reflexões, tragam alguns elementos, contribuem, né, com algumas informações no chat. Então, é importante que os professores tenham assim, elementos, né, essenciais que possam contribuir nesse desenvolvimento da TPC. Sabe que essa contribuição terá elementos
propulsores para as demais atividades que nós iremos propor durante esse período que estamos em afastamento, assim, de trabalho remoto com nossos alunos. Eu sei que são muitos desafios que nós teremos, né, principalmente que as crianças nesse período de alfabetização, letramento matemático, são questões ainda a ser percorridas durante esse momento, tá? Então é importante, vou reiterar, durante a nossa TPC aqui, reiterar a participação, isso é muito importante que os professores tragam e participem de uma forma intensa, com uma intencionalidade, atividade, tá? Colaborem também, trazendo também as suas experiências, as expectativas, né? Quais as suas impressões, quais suas intencionalidades, e assim nós trabalhamos de forma colaborativa, que nós podemos promover ações para minimizar os impactos das crianças, principalmente nessa a fase inicial, né, assim, da escolaridade, né, que ainda o pensamento matemático está aflorando, está desenvolvendo algumas habilidades, tá? Então, por isso, eu vou convidar os professores a uma primeira reflexão, tá? Essa primeira reflexão vai adentrar sobre um aspecto muito importante nessa questão do ensino à distância, principalmente nas séries iniciais, tá? Então, por isso, eu vou colocar uma questão aqui na tela, por favor, o nosso PPT, né? Isso, obrigado. Então, aí tem uma questão de reflexão para os professores discutirem no chat. Então, essa primeira reflexão é a seguinte: quais são os desafios que você está encontrando no ensino de matemática à distância? Tá? Então, uma reflexão importantíssima, que vocês discorram aí no chat, né, essas impressões, o que vocês estão sentindo, o que esse momento, né, com essa dificuldade, né, o que está trazendo também alguns elementos que vocês irão trazer para nós discutirmos aqui. Então, gostaria que vocês contribuíssem com essas informações, com essa reflexão no chat, tá? Temos um tempinho para os professores colocar essas informações aí no chat, tá? Tempo na tela.
Vamos lá? Olá, professores, muito obrigado pela contribuição, né, no chat aí, esses elementos são importantes para nós discutirmos nesse momento, tá? Sobre essa questão dos desafios que vocês têm encontrado no ensino da matemática à distância, né? E, professora Denise, quais são as questões, os questionamentos, as perguntas dos professores aí, eles teceram? Olha, muitas participações. Gostaria de agradecer a todos os professores por essa colaboração, por esse momento de troca de experiência que é muito valioso, né? A professora Maria colocou que a falta de presença para uma melhor interação dificulta esse trabalho, né? A professora Luciana colocou aqui, trabalhar o concreto. A professora Shirley colocou falta lousa, então ela está sentindo muita falta aí da lousa. A Pro Valéria colocou elaborar e explicar tabelas. Pro Ana Luísa colocou que não conseguem atingir todos os alunos via internet, né? Creio eu que nem todos têm acesso. Acesso, isso. A Pro Andréia colocou muitos desafios, mas estou me reinventando cada dia. A Pro Denise, olha, Xará, colocou aqui, construir com as crianças os conceitos a partir dos saberes prévios. Fica complicado, né? Ver esses conhecimentos prévios à distância. Professora Tatiana colocou jogos educacionais. Pro Alessandra colocou a dificuldade é não poder levantar questionamentos, né? Aqui no Centro de Mídias a gente tem essa vantagem, que é uma ferramenta síncrona, né? Que é o chat, que a gente levanta o questionamento e vocês conseguem responder, né? A Pro Alessandra colocou que a dificuldade é não poder levantar os questionamentos. Já li esse. A Procássia colocou dificuldade de diagnosticar e saber se o aluno está efetivamente aprendendo, né? E muitas outras contribuições aqui. Levantaram com relação às intervenções, à interação, dificuldade dessa interação, estão tendo que se reinventar. Criatividade foi colocada aqui também por vários professores e a Pro Giovana colocou que acompanhar a realização das atividades está sendo o maior desafio. Bacana, isso é interessante, né? Esses comentários dos professores, né, das professoras, né, e também de todo aquele que está nesse âmbito, né, na linha, assim, vamos dizer, a linha inicial da educação, né, os anos iniciais, é um desafio, não só para os anos iniciais, mas para toda a educação, para toda a sociedade, né. Isso é claro, né, que vai mudar um comportamento, né, a questão da professora que falou que a ausência da lousa, isso realmente, né, isso nós ficamos assim um pouco, né, saudosos, porque tem pessoas que gostam de trabalhar com outras atividades, utilizando a lousa, usando o espaço da escola, então são questões ainda que ainda vai estar discutindo, forma de comportamentos, então, são mudanças que realmente com o tempo a gente vai ser assim, em momentos como esse, acaba até um pouco se adaptando, né, com o correr do tempo, mas ainda fica alguns resquícios daquela questão de estar desenvolvendo algumas atividades, dar sequência. Então, a proposta que nós temos aqui, né, da SEDUC, junto com a EFAP, é que os estudos continuem, né, os alunos não sofram perdas em questão da aprendizagem. Então, essas são as ações que nós estamos promovendo aqui dentro do Centro de Mídias, né. Essa questão de trabalhar matemática à distância é uma questão muito assim, complexa, mas mesmo assim, com a questão aqui com o corpo de técnicos da EFAP, com os professores também aí, né, nas suas escolas, nas comunidades, nós vamos estar trabalhando em um âmbito mais colaborativo, trocar as experiências, essas reflexões, uma maneira que possa contribuir para o aluno, tá? Desenvolver seu pensamento matemático, ser assim, dentro das temáticas da área da matemática, tá? E para isso, né, nós vamos trazer um vídeo da professora Débora, que aí os professores vão olhar com aquele olhar de atenção na perspectiva da matemática, e aí nós vamos discorrer algumas questões referente à tecnologia desplugada, tá? Então, eu gostaria que os professores prestassem atenção nesse vídeo que será agora proposto para vocês, deram uma olhadinha e assim, aguçar um pouquinho, né? E aí já começar a planejar as suas aulas ou ter aquela intencionalidade, né? Óbvio que a continuidade dos estudos que o professor tem aí, dar sequência, mas assim, são elementos que possam contribuir nas suas aulas, tá? Gostaria que os professores agora dessem uma olhadinha nesse vídeo que nós propomos nesta TPC, por favor. E vamos começar então.
tenham aí, eu já estou aqui com os meus materiais, esse chegou o momento que eu mais adoro, que é a hora da gente exercitar todos os conhecimentos que nós conversamos até o momento na construção desse carrinho. Então, para construir, como eu disse, nossa primeira matéria-prima é o rolinho de papel higiênico. Poderia ser, para quem não tem aí, pode ser um pedaço de papelão, tá? O rolinho ele é bem maleável, então eu gosto dessa ideia já de trabalhar com ele, porque ele já é um material pronto. No caso de vocês, vocês poderiam agregar a esse material uma personalidade. Poderia primeiro pintar essa superfície ou colocar um papel, se você tiver, né, para enfeitar essa superfície. No meu caso, eu vou deixar ele realmente assim, um pouquinho mais cru. E aí, então, já que eu tenho praticamente o corpo do meu carrinho, né, porque eu vou usar o papel higiênico justamente para poder fazer esse corpo desse carrinho, vou pegar, então, o palito de churrasco. Opa! O palito de churrasco. Vou pegar a régua para medir. Com o palito de churrasco, eu vou fazer aqui o eixo com as rodinhas dele. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar um alicate, mas você também pode utilizar uma tesoura sem ponta, tá? Não precisa ser o alicate. Eu vou utilizar o alicate porque eu já estou acostumada a fazer esse tipo de trabalho. Uma coisa que a gente sempre preza quando a gente faz trabalhos, mão na massa, é a questão da segurança do nosso espaço. Então, se vocês forem reproduzir um trabalho após pandemia, quando a gente puder novamente se encontrar, estiver em grupos, nada de ficar com brincadeiras com alicates, tesouras, estiletes, porque a gente preza pela questão da segurança, né? Então, nada de quererem se machucar e de machucar o colega. No caso aqui, eu tenho a tesoura sem ponta, mas eu vou fazer, então, vou cortar essa pontinha do meu palito de churrasco, eu vou cortar para tirar ela, tá? E aí, vou aqui medir o meu palito de churrasco. Eu vou precisar, para fazer o eixo do carrinho, de aproximadamente 7 centímetros. Então, eu vou medir aqui 7 centímetros. E aí, eu já vou aproveitar e cortar, então, em 2 partes. Mais 7 para fazer a dianteira e a traseira desse carrinho. Tudo bem? Vou novamente aqui utilizar o meu alicate sem ponta. E vou cortar. A qualquer momento vocês podem encaminhar as dúvidas. Estou aqui para a gente sanar elas. Enquanto eu vou fazendo, a gente vai fazendo junto aqui. Posso decorar? Pode, deve, tá? Não tenha receio, então, de decorar. Podem fazer com calma, decorar. Olha aí, cortei os meus 2 palitos, eles já estão prontos aqui. Chegou um outro momento que eu também vou priorizar. Vou cortar aqui 2 centímetros de um pedaço, agora sim com a tesoura. 2 centímetros de um pedaço de canudo para a gente fazer o carrinho. Isso vai para quê? Vocês já vão ver que é para fazer o eixo desse carrinho. Então, já medi aqui. Vou separar aqui os meus 2 canudinhos. Eu já estou aqui com a minha cola quente. Ela está em funcionamento. Ela está aquecendo aqui. Para quê? Porque chegou um momento que eu vou usar as tampinhas, né? Até agora, então, praticamente, eu já tenho o corpo do meu carrinho, ele já está aqui feito. E agora, então, o que eu quero, né? Por que eu cortei aqui, então, em 7 centímetros? Porque eu vou fazer o eixo aqui, ó. Eu vou fazer as rodinhas disso. E para poder fixar, então, eu vou fixar o canudo aqui, depois, né? Mas, primeiramente, então, eu vou fazer esse eixo colando o meu palitinho com cola quente aqui. Para justamente poder, então, fazer as rodinhas. E vocês também podem personalizar depois essas tampinhas. Tudo bem? Hoje é dia para a gente se divertir. A cultura maker, ela traz isso de essência também. Que a gente possa colocar a mão na massa, reproduzir coisas, ser mais rápido,
porque infelizmente nossa aula está quase aí chegando ao fim. Eu fico super triste quando isso acontece. Passaria aqui a tarde hoje com vocês, criando. Mas nós vamos fixar aqui, ó. Então, o canudinho e a rodinha, ó, ela vai ficar solta, para que ela possa se movimentar. Olha lá. Então, a gente vai fazer ela se movimentar, colando o canudinho. Nós já temos aqui, olha lá, um carrinho saindo por aí. Vamos acertar ele aqui. Vou fazer um pequeno reforço aqui. Com a fita. Só para que vocês possam acompanhar que existem as duas maneiras de poder fazer isso. Vou fazer um reforço aqui, ó, principalmente porque essa cola acabou soltando, e se isso acontecer não tem problema, é só colar de novo. Estamos, então, quase finalizando aqui. Isso também pode acontecer em dias um pouco mais frios, como hoje aqui, está um pouquinho frio, isso pode ocorrer. Enquanto ela vai secando, já vamos preparando, então, essa outra parte aqui, a parte do nossa ação e reação. Será que vai dar certo? Estou ansiosa aqui para saber também, nós vamos descobrir juntos. Já vou começando a tirar aqui os espaços para a gente poder ter um espaço para poder fazer o nosso teste. Fez até barulho aí para vocês. Tudo certo aqui. Então, vamos colocar aqui para cima, ó, deixando o espacinho, ok? E aqui, sim, precisa usar uma fita. Não podemos correr o risco de fazer um furo no nosso canudo. Então, vamos colocar uma fitinha aqui para que prenda o nosso canudo, mas que não amasse, para que a gente possa, então, fazer o teste. Já estamos com o nosso carrinho pronto. Olha lá. Pronto. Você viu, professores, essa atividade interessante, né, com a professora Débora, né, sobre a construção do carrinho, né? E também, né, os professores, né, assistindo o vídeo, observassem os materiais que foram utilizados na construção, né, e isso são elementos que também contribuem para desenvolver essa atividade, né, e assim seleção desses materiais para o público destinado. Lembrando que essa atividade, ela foi destinada para os anos do 6º ano do ensino fundamental das séries finais, tá? Então aí nós vamos trabalhar um pouco dessa atividade, reportar ela para os anos iniciais. Tá? Então, por isso mesmo que eu gostaria que os professores, né, refletissem depois que ter visto esse vídeo, olhassem, né, os materiais, a sua produção, e também destacasse que esse tipo de produção, né, de ambientes, né, que é a tecnologia desplugada, que vinha a ser essa tecnologia desplugada, onde você não tem recursos, né, o recurso de ferramentas tecnológicas, e assim você pode utilizar materiais de sucata ou materiais recicláveis, conforme a Débora destacou no vídeo. Tá? Então, aí nós vamos tecer quais elementos, né, quais perspectivas dentro da matemática, isso reportando para as séries anos iniciais, né, para os anos iniciais, assim, quais as perspectivas matemáticas, né, e pensamentos matemáticos, atividades matemáticas, nós poderemos trabalhar com essas atividades numa cultura maker, né, uma cultura de você desenvolver, né, esses tipos de atividades com ferramentas, né, que não sejam ferramentas tecnológicas materiais, assim, que não sejam que sejam materiais recicláveis, tá? E para ampliar um pouco essa discussão, né, com esses tipos de elementos, esse tipo de atividades, que nós vamos discutir também com as brincadeiras, com os jogos, eu vou colocar uma questão
questão que aí vocês poderão refletir, né, dialogar com a gente aqui no chat. É importante a participação dos professores no chat, que assim essas ações, esses elementos destacados no chat serão, sim, elementos que vão contribuir para as próximas ações nos seguintes e também nas ações de formações continuadas e para os próximos ATPCs, tá? Então, gostaria que vocês participassem, assim, com bastante intensidade e intencionalidade nessa atividade que nós estamos desenvolvendo aqui com vocês nessa TPC. A questão que eu vou colocar na tela para vocês, que vai destacar a seguinte parte da matemática referente ao vídeo. Questão na tela. Tá? Então, aí nós temos a questão que é importante que vocês destaquem aí no chat, né? Quais noções matemáticas estão implícitas na atividade da construção do carrinho e são exploradas desde os anos iniciais? Então aí, de olho para a sala de aula, de olho para o seu plano de ensino, de olho, né, para as suas experiências, né, isso também é uma coisa que o professor também tem que também olhar, né, ou seja, todas as variáveis que entrem no ambiente educacional, do processo de ensino e aprendizagem, ver quais são as atividades que podem ser contribuídas no âmbito da matemática. Então, deixaremos um tempinho para os professores responderem essa questão que nós vamos discorrer depois da reflexão dos professores. Tempo na tela. Eu acho que tá bom.
Mais uma vez, eu agradeço os professores, as professoras pela contribuição, né, das informações, das respostas que colocaram no chat, e lembrando que essas informações elas são enriquecedoras, né, para nós destacarmos ações para os próximos ATPC e também para provocarmos diálogos entre os participantes que nos estamos assistindo, e com a professora Denise também, que ela vai discorrer alguns comentários, e assim a florescer. Lembrando que a educação matemática nos anos iniciais, ela está criando bastante propulsão para nós discutirmos elementos essenciais para o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, professora Denise, eu gostaria assim, que você destacasse, né, alguns comentários dos nossos professores ou professoras, né, e assim relatasse para nós, e aí fomentarmos algumas ações que podemos assim destacar nesse ATPC. Olha, novamente eu gostaria de agradecer, são inúmeras as participações e as contribuições, né? E é assim que a gente se fortalece. É um desafio ensinar matemática à distância, né? Como bem vocês colocaram na primeira interação, os desafios são muitos, mas a gente está se reinventando com criatividade, partindo para o lúdico, como a professora aqui colocou nessa interação. Foram inúmeras as participações. O professor Matheus e outros professores também colocaram que pode ser trabalhado a lateralidade. A Prolídia colocou a geometria, professora Cláudia e muitos outros, medidas. Professora Maria e outros professores também citaram o cálculo. Protereza, figuras geométricas. A Prolucimara colocou sólidos geométricos. Prossolange colocou grandezas e medidas. E muitos professores mesmo responderam medidas e formas geométricas. A professora Maria Gomes, ela colocou quantidade. A professora Marilene reforçou, né? Falou cálculo novamente. A Prosônia, coordenação motora. A Prorosana, problemas do campo multiplicativo no concreto. Tivemos aqui também outras participações que, infelizmente, pela quantidade, eu não consegui anotar os nomes, tá? Então, falaram sobre eixo de simetria, reta numérica, comprimento, comparação, contagem, números, espaço, movimento e muitos mesmo falaram formas e figuras geométricas. Parabéns, hein? Nossa, tá bem enriquecido essa... Muito. Nossa, gostei, né? Eu como professor de matemática, né? Fiquei assim, contente pelas contribuições dos professores, né? Você viu que muitos conceitos, né, muitos objetos do conhecimento matemático, né, apareceu aqui nessa atividade, aflorar para os pensamentos dos professores, ele está destacando, né, na questão dessa atividade, né, uma atividade que a professora Débora fez para o 6º ano, reiterando a minha fala anterior, né, sobre essa questão de trabalhar uns espaços maker, né. Então, os professores, né, geralmente tem um cantinho na sala onde os alunos colocam as suas atividades e assim vão destacando, né, aquelas atividades matemáticas, as atividades, brincadeiras, as formas lúdicas, né. Então, é importante, né, sempre nós, o professor, e isso já é uma coisa que bem conhecido, né, desses professores que têm muita criatividade em conjunto com seus alunos, trabalhar essa forma de pensar matemática, né. Uma coisa que é bem destacada no currículo paulista, né, assim, nas séries iniciais, que já vai vir aflorando, que é essa questão do pensamento matemático, né? Trabalhar o pensamento matemático com as várias perspectivas e de vários objetos de conhecimento matemático, né? Nós podemos, por exemplo, né, lembrar aqui uma garrafinha d'água, onde ela tem, né, um corpo, né? E aí você trabalha a questão, né, da planificação, né, desse objeto, né? Se o objeto ele é redondo, se ele rola, não rola, se é um corpo redondo, a questão do volume, eixo de simetria, achei muito interessante essa questão do eixo de simetria, né, que você pode trabalhar dentro dessa perspectiva da geometria, né, a questão da rotação, né, trabalhar a questão da translação, tá vendo quantas informações, quantos objetos de conhecimento matemático nós podemos discorrer numa atividade onde você usa um espaço maker, onde você usa a tecnologia desplugada, tá? A professora Érica, só comentando aqui, dando continuidade ao seu comentário, ela bem lembrou aqui a robótica, né? Desse pensamento matemático, desse pensamento computacional que a gente trabalhou na TPC anterior.
Perfeito, exatamente. Então, essa questão do pensamento matemático também é bom, assim, conversar com os professores, que o pensamento matemático também não só resume a questão da parte simbólica, dos cálculos, também a parte da representação geométrica, isso transcende outras informações também, vamos supor a questão noção de espaço, né, a questão de noção de tempo, vamos supor uma criança, né, com seu pai indo para a rua, vai atravessar a rua, né, vai passando um carro, assim, tem que ter aquela questão da noção de tempo, a largura da rua, ele vai atravessar a rua, o carro está chegando bem próximo, então ele vai criando essa habilidade, essa perspectiva, né? A questão de espaço e tempo. Então aí já começa a aflorar o pensamento matemático, talvez nessas as atividades bem simples, né? Que a gente talvez imperceptíveis para nós, que já estamos praticamente condicionados, né? Com essa questão de noção de espaço e tempo, de movimento, tão imperceptível que nós às vezes não percebemos, mas para a criança é fundamental trabalhar essa perspectiva, né, de noção e espaço. Então, tá vendo que aí muitos elementos, né, acabam aflorando esse pensamento matemático, né, que muitas das vezes, né, com a criança, com aquela criatividade, com a criticidade, né, chega um momento da fase, parece que aquele pensamento matemático é podado, né, tudo bem que a questão da vida, a questão dos exercícios vestibulares, isso acaba até de uma maneira perpassando pela vida, mas a criatividade, a criticidade não pode deixar desapercebida, né, Denise? Então, essas informações da questão de trabalhar sempre a perspectiva do pensamento matemático. Então, aqui a proposta, né, do Centro de Mídias, junto com a IFAP e a SEDUC, está elaborando, sempre disponibilizando materiais que, assim, os professores, videoaula, propostas, ações e também não só a disponibilização de materiais, mas sim momentos de reflexões, tá? Que assim, esses momentos de reflexões, nós vamos compartilhar as práticas pedagógicas, né? Práticas de sala de aula, né? Compartilhamento de atividades, compartilhamento de ideias, de interações e também de ferramentas tecnológicas, que esse é o grande, né, o grande X da questão, que como nós vamos ensinar esses alunos à distância, tá? Então, essas atividades que nós vamos trabalhar, né, que não vamos discorrer nessa TPC, tá? Pode aflorescer muitas atividades enriquecedoras que nós podemos trabalhar com os alunos. Também, né, Denise, nós podemos até resgatar, né, algumas brincadeiras que talvez está lá naquele tempo, né, de escola, que ainda com esse movimento tecnológico, de ferramentas tecnológicas, acaba o aluno talvez deixando de lado e muitos, às vezes, nem conhecem essas brincadeiras, né? Sim, é importante lembrar desse resgate histórico e dessas brincadeiras, né? Também muitos professores relataram aqui da dificuldade que as crianças têm de acessar as aulas online, de participar online nos aplicativos, às vezes não tem um acompanhamento dos familiares, não está tendo acesso à internet, como foi lembrado por alguns professores, né? Então, como você disse, professor Marcelo, a ideia é a gente ter esse bate-papo mesmo, essa troca de experiências, de vivência de sala de aula acerca dessa questão tão complexa que é a matemática. Exatamente, isso é um desafio. E que nem eu falei no começo desta TPC, né, que isso começou, esse movimento da educação matemática, foi lá em 1908, em Roma, com o alemão, isso, né, a preocupação com o ensino da matemática das crianças, né. Então, hoje, passou-se mais de 100 anos, estamos ainda nessa seara de buscar artifícios, de buscar artefatos, de buscar propostas, atividades, interação. É um processo contínuo, é um processo que não para por aqui, mas assim ao longo nós vamos superando essas etapas, né? E voltando à questão da tecnologia, que agora nós estamos vivendo nesse momento, vai ser um desafio, tá? Vai ser um desafio para nós, aqui também como apoiadores, os professores com as suas ações, e encontrar assim mecanismos e meios que nós podemos assim minimizar os impactos da dificuldade de aprendizagem dos alunos, principalmente na matemática, né, professora Denise, que é uma disciplina que tem uma certa complexidade, não só a matemática, como todas as disciplinas têm uma certa complexidade, tá? Então aí, diante dessa discussão que nós temos aqui, né, nessa TPC, nós vamos propor mais uma atividade, mais um questionamento que aí nós podemos discorrer durante esta TPC. Tá? Então, uma perguntinha para vocês aí na tela, que é o seguinte, a pergunta, ela fala o seguinte, né, ela destaca, se você fosse propor essa atividade para seus estudantes, com adaptações ou não, qual seria a sua intenção pedagógica? Então, professores, com o vídeo que nós propomos da professora Débora, gostaria que vocês refletissem um pouquinho nessa parte, né? Quais as intenções pedagógicas referente a esse vídeo aí, tá? Então, reflitam e aí nós estamos esperando suas respostas aqui no chat, tá bom? Tempo na tela.
Mais uma vez, né, nós agradecemos, né, aqui na mesa, né, eu e a Denise pela contribuição, né, o chat aqui, né, realmente bombando de informações, tá? Isso é importante a participação de vocês no chat, porque o ATPC aqui é uma coisa que nós vamos trocar, né, essas experiências, as informações, as atividades que serão destacadas, enfim, as propostas que nem assim os professores estão trabalhando e as propostas que vão aflorar durante as próximas ATPCs aí, tá? Então é importante que destaque, né, as suas reflexões, as suas impressões, a questão da intencionalidade também, que aí nós vamos promover algumas ações dentro dessa perspectiva. Então, Denise, aí, de acordo com a questão que nós levantamos, aí, quais são as respostas que os professores e as professoras destacaram no chat aí? Muitas respostas, né, como você bem colocou, há muitas participações. A Pro Rosana colocou álgebra. A Pro Carla, contextualizar os aprendizados com as necessidades diárias dos alunos. A Pro Ana, desenvolver a criatividade. Bacana. A Pro Solange colocou que eles possam aprender brincando, destacando essa questão lúdica, né? A Pro Rose Maria colocou trabalhar medidas de tempo, espaço e forma. A Pro Maria do Carmo, trabalhar o raciocínio lógico da criança. A Pro Elaine Rosa colocou pensamento matemático na parte lúdica. Ótimo. A Pro Rose falou da dimensão cultural. A Isaura falou da concentração e interação. A Pro Maria Ângela, reciclagem, formas geométricas. A Pro Ana Paula colocou assim, propor situação-problema, incluindo cálculos e geometria. Tivemos algumas outras participações, que eu não consegui pegar o nome, mas falaram da sustentabilidade, da criatividade, do lúdico, das diferenças entre os sólidos e figuras planas, da planificação de sólidos, da lista de materiais, então dá para trabalhar a quantidade, né? A dimensão em 2D e 3D, Nossa, comparação entre medidas, instrumento de medidas, porque foi utilizada a régua, né? Construção de tabela a partir dos materiais usados, noção de multiplicação, de quantidade, e a Prolígia colocou aqui ainda, coordenação motora, proporção, medidas e simetria. Nossa, muitas participações mesmo. Né? Nossa, fiquei agora lisonjeado. Nós agradecemos, né, de novo os professores, né, a destacar esses elementos, né, que assim vão discorrendo a atividade, né? Interessante, né? O que é bacana é que é uma atividade simples, né, que os estudantes podem fazer em casa, né? Montar um carrinho e podem ser trabalhados tantos temas matemáticos que eu vou confessar que nem eu tinha pensado em tudo isso. Exatamente, né? A questão que é da criatividade, né? A criticidade, a autonomia. Então, tá vendo como uma atividade, que nem a professora Denise falou, tão simples, isso pode aflorar muitas intencionalidades, a questão, né, dos objetos de conhecimento da matemática, né? Desenvolver esse pensamento matemático, né? Então, e você viu que aí é enriquecedor essa atividade. Não só essa atividade, como outras também, a Débora também teve muitas experiências, os professores que tiveram oportunidade de acessar o centro de mídias, né? Tem aulas da professora Débora, ele discorre algumas atividades interessantes, mão mecânica e isso, já um público mais assim diferenciado, mas para as criancinhas que estão iniciando a alfabetização matemática, a questão da educação matemática, então aí esse pensamento de forma lúdica é interessante. Porque aí você vai desenvolvendo algumas habilidades, que nem a professora destacou, coordenação motora, né? É interessante isso, trabalhar a questão da coordenação motora, manipular esses objetos, esses materiais, e também a questão da autonomia, né? Isso também perpassa aqui no nosso currículo do paulista, né? Que é a questão da autonomia, o estudante tem autonomia e também desenvolvendo aquela criatividade, e também a parte da experimentação, né? Ele vai movimentando, mexendo com esses objetos, né? Essas ferramentas, assim, e vão construindo, né? Assim, de acordo com as orientações do professor, tá? Então, a atividade, ela tem uma certa intencionalidade pedagógica, assim, às vezes não está tão explícita, mas implicitamente, né, a parte matemática está ali.
tá? No âmbito, por exemplo, a espessura, então o professor falou a espessura, a medida 2D, 3D, é interessante, né? Que as crianças costumam trabalhar com a questão de jogos, né? Jogos em 3 dimensões, então isso já desde pequenininho, né? O contato com a matemática, medida dessa forma recreativa, vamos dizer assim, ou forma lúdica, então ele já vai estar começando a construir alguns pensamentos matemáticos, talvez aquele pensamento mais robusto, mais assim, mais concreto, assim, de forma assim de representações de símbolos ou de números, mas assim, a interação com essa atividade, ela é enriquecedora porque ela perpassa a questão da autonomia e a criatividade do aluno, né, professora Denise? Sim. Olha, a professora Lúcia colocou aqui da questão da noção de organização e criação nesse conhecimento que vai ser mobilizado, né, nessas habilidades mobilizadas. A Promaria colocou aqui também o agrupamento, creio eu que seja o agrupamento dos materiais para serem utilizados, né? E complementando o que você disse, a Prof. Fernanda falou aqui, trabalhar a estratégia, o cognitivo, o pensar, o refletir, vem de encontro com o pensamento matemático, exatamente, né? O pensamento matemático é aquilo, né? Isso é uma coisa que perpassa por várias, né? Várias habilidades matemáticas, não é só a questão só de contar, de comparar essas medidas. Você vê que tem tantos elementos, tantas intenções aí de estar trabalhando esse pensamento matemático que nem eu comentei, né? A criança atravessando a rua com o pai, né? Aí ele vai desenvolver aquele pensamento matemático, questão de noção de espaço e tempo, né? Teve que tantas informações que acabou, né, aflorando essa discussão aqui no chat, né? E aí, né, continuando essa questão da matemática nos anos iniciais, como nesse primeiro ATPC aqui nós estamos vivendo essa semana aqui dos anos iniciais na matemática, tá? Que é um modo um pouco mais geral no âmbito da matemática, nós vamos propor mais uma atividade, assim, que essa atividade que os professores refletissem, né, aí conosco, né, que é a intenção de conhecer boas práticas, né? Aí os professores vão discorrer essas boas práticas olhando para o conhecimento, né, que foi destacado hoje com vocês. Então aí tem uma questão que eu gostaria que os professores refletissem um pouquinho, né, sobre a questão de leitura e escrita, comparação e ordenação de números de até 3 ordens pela compreensão de características do sistema de numeração decimal, valor posicional e papel do zero. Então eu gostaria que vocês olhassem para essa questão que nós colocamos aí e refletissem e aí colaborassem com as respostas no chat, tá? Então, tempo na tela, por favor.
mais uma vez, né, agradecemos os professores, as professoras, né, pela interação, né, pelo chat aqui, contribuindo com as respostas da questão que foi destacada, né, sobre o objeto de conhecimento, né. E aí, professora Denise, o que você tem a dizer sobre as respostas dos professores e professores nessa perspectiva da questão? Olha, muitas as contribuições, né? Muitas mesmo. Perfeito. Peço até desculpas se não conseguir falar o nome de alguém, se falar o nome errado, nossa, muito mesmo. A Promárcia falou da criatividade e com o lúdico, ressaltou novamente essa questão. O professor Donizete falou associar quantidades, né? Professora Lídia falou jogo de trilha da multiplicação. Perfeito. A professora Maria falou tabelas com quadro posicional. Professora Vanessa, bingo de números e quadro numérico. Professora Ana Cristina, o lúdico com intencionalidade faz sentido, desculpa. Muitos professores também respondendo essa questão do lúdico novamente. E a Renata, ela colocou números sobrepostos, ábacos, material dourado, trilha, jogos de tabuleiro. Esse material dourado apareceu também por outros professores. Parabéns. E fichas sobrepostas, quadro numérico, geoplano, tábua de Pitágoras, calendário, jogos apareceram dos mais diversos tipos de jogos. Citaram também sistema monetário e reta numérica. Parabéns em isso, nossa, muito, muito, muito obrigado, professores e professoras, pelas respostas, né? Você viu que aí temos N elementos, né, que contribuem para esse espaço, né, de formação aqui do ATPC também, que contribui nas atividades com os alunos dos anos iniciais, a matemática, né? Tá vendo que muita questão aí é destacada, né, com a questão do objeto do conhecimento matemático, né? E também interessante, né, que os professores também, né, uma contribuição nossa e também de outros professores que também acabam destacando aqui no chat, né, é a questão de também o aluno acaba sendo inserido, né, na parte de informações, de representações gráficas, né, às vezes o professor, né, não de forma assim, assim um pouco assim abstrata, mas sim uma leitura de um jornal, que o professor leia, né, algumas informações, ou apontem, né, ou dê um jornal para o aluno, uma revista, um aluno pode apontar um gráfico, uma representação numérica, assim, que ele já tenha contato com a matemática, né, mesmo que ele não tenha um conhecimento assim, de uma representação gráfica, mas pelo menos ele está assim, se emergindo naquele espaço da matemática, porque hoje tantas informações e tantos números, né, tantas representações matemáticas, né, por fórmulas, por tabelas, principalmente na perspectiva da probabilidade, da estatística, que está numa área temática da matemática, que também no currículo paulista é destacado muito, tá? E aí perpassa por muitas informações que nós somos bombardeados a todo momento, né, Denise? Olha, vindo de encontro com isso que você acabou de dizer, a professora Ana Luísa colocou aqui que ela trabalha com embalagens diferentes para posicionar os números de diferentes posições. Olha, né? Então, ela está usando embalagens dos produtos para trabalhar matemática. Exatamente. Bem bacana essa ideia. Então, e tá vendo, ó, quantos elementos e quantas atividades os professores dos anos iniciais, eles trabalham. Então muito enriquecedor essa contribuição dos professores. Então, é um espaço muito rico, que isso vai, não é um momento que isso já paramos por aqui, mas eu sei que futuros assim não tão muito distante, há muitos elementos, muitas contribuições, muitas atividades pedagógicas, ações, práticas também, práticas de professores, e isso vai ajudar no processo de ensino, aprendizagem das crianças dos anos iniciais. Não é, professora Denise? Sim. Olha, o professor Milton, continuando nessa questão dos materiais do dia a dia, ele colocou que usa fita métrica, balança e cronômetro. Interessante, tá vendo? Fita métrica, balança e cronômetro. E a questão dos materiais também é a questão da consciência, né? De renovar, né? Inovação dos produtos recicláveis. Então, aí já desde, né? É uma cultura que nós já estamos criando, né? Já com os pequenininhos, de estar renovando essa questão, de estar reciclando. Sustentabilidade, reciclando. Isso também é a perspectiva matemática. Tá vendo a contribuição da matemática nessa perspectiva? Ou seja, a contribuição da matemática na sociedade, né? Tá vendo? Nós temos aí vários
vários elementos que é destacado, né, no chat aí, né? Então agora nós vamos dar um exemplo de uma atividade, né, que aqui nós colocamos, aqui que vocês estão vendo na tela, né, vou colocar na tela por favor, tá? Que é a atividade da amarelinha, né, olhanos, né, é uma atividade muito conhecida, né, que aí, né, eu brinquei também, a Denise, né, todo mundo conhece, nós colocamos aí a tradicional amarelinha, que tem o formato tradicional, lembrando que tem outros formatos, tem formato de caracol, né, tem formato em inglesa, tem outros formatos de amarelinha que aí você pode estar adaptando com os seus aluninhos, né. Então aí, dentro dessa perspectiva, né, dessa atividade, ou seja, dessa brincadeira, nós falamos brincadeira e jogos, né, são coisas, às vezes, nós não vamos discutir, mas são coisas que podemos adentrar mais em futuros ATPCs, né? Aí nessa perspectiva de utilizar amarelinha, né? Que aí você tem pelo menos a questão da contagem, né? De número par, número ímpar, a questão de espaço, a questão do equilíbrio da criança, né? As sequências, as representações geométricas, né? Então aí você vê que dentro dessa brincadeira ou desse jogo, né? Nós podemos trabalhar com vários elementos da matemática, né? De uma forma lúdica com as nossas crianças, tá? A questão de área, perímetro, tá? Mesmo uma perspectiva intuitiva, né? SB rudimentar, mas esse contato, né? De forma, assim, lúdica com a brincadeira, utilizando esses recursos, né? E assim os alunos já vão se emergindo dentro da própria matemática, já nos anos iniciais. E também a brincadeira, né, Denise? Nós podemos ter com os pais em sala, né? Na sala, na sala de estar, ou no quintal, né? Ou ambiente que as crianças assim têm mais familiaridade e resgatar essas brincadeiras, né? Que assim acaba trazendo elementos importantes, né? Assim para nós desenvolver a perspectiva da matemática, né? Sim, é uma brincadeira que todo mundo conhece, né? Fácil, em formatos variados. E nesse momento de isolamento, como você disse, né, professor Marcelo, a gente pode resgatar essas brincadeiras, fazer em casa, né, com os pais, com os irmãos, né? Tá todo mundo em casa, então vamos aproveitar para brincar e fortalecer essa questão do pensamento matemático. Perfeito, é isso então. Então, diante dessa discussão aqui nessa TPC, né, no próximo slide, né, nós temos aí, né, uma brincadeira também, é o abre e fecha, né? É o abre e fecha também que muito conhecida. também muito conhecida, tem várias adaptações, né, até para os alunos dos anos finais, né, que trabalham com esse objeto, né, aí que nós vamos com essa ferramenta, né, eu abre e fecha. E aí, diante dessa atividade que nós vamos propor aos professores e professoras, né, indicar 2 temas matemáticos que podem ser desenvolvidos por meio dessa brincadeira, tá? Então aí eu gostaria que os professores, né, participassem no chat e colocassem suas contribuições, olhando para essa foto e quais os temas matemáticos nós podemos trabalhar, tá? Por favor, tempo na tela.
Mais uma vez, né, Denise, nós agradecemos os professores pelas colaborações, pelas respostas, né, no chat, que continua, né, a professora Denise bombando, né, Denise? Bombando mesmo, né? E, então, aí, né, nós vamos começar a destacar, né, o que é essa atividade, né, do abre e fecha, quais são as ações, as intenções desses professores objetos ou de conhecimento que nós podemos trabalhar dentro do abre e fecha, né, Denise? Olha, pelas participações aqui, os professores estão trabalhando bastante, né? São inúmeras as contribuições. Perfeito. E eu acho que as brincadeiras não estimulam só a criatividade dos estudantes, mas também dos professores, né? A Prodenise, olha, Xará, colocou aqui, simetria numérica. A Proevanilda falou da questão da geometria. Pro Ruth, probabilidade. Opa! Proane falou formas geométricas. Professora Cirlei, cor e formas. Professora Fabiana destacou a questão dos números e cálculos. A professora Maria falou da questão da digitação, da calculadora. Professora Roseli falou da contagem, das sequências e também destacou as cores. Professora Eliana reforçou sobre as 4 operações. A professora Cristina citou a adição, né? A professora Jovina, agrupamento e sequência numérica. Professora Ana Júlia colocou contagem, dobradura e agrupamento. Professora Maria Goretti falou do campo auditivo e da multiplicação. Professora Solange destacou dos números pares e ímpares. Professora Valdivina falou da questão da quantidade. E aí, temos mais outras contribuições aqui. Peço desculpa novamente, é que sobe muito rápido aqui, que eu não consegui pegar os nomes. Falaram de múltiplos, de cadência, ângulos, cadência. Operações, coordenação, acredito que seja coordenação motora, né? Probabilidade, as cores, que também já foi citado, fração. Olha. E surgiu também dobradura, origami e planificação. Bacana, nossa, hein? Tá vendo? Ó, quantas informações, né? Quantos, né, objetos de conhecimento nós podemos trabalhar aí dentro desses relatos dos professores, né? Nossa, eu fiquei surpreso realmente, né? Tá vendo com o professor dos anos iniciais, todos os professores, só dos anos iniciais, nem todos os professores, do ensino dos anos finais, do ensino médio, têm suas criatividades, né? Ainda mais nesse momento que nós estamos vivenciando, né? A questão de isolamento, de ensino à distância, né? Tá vendo? Então a matemática, tá vendo que ela pode, né, aflorar nessas brincadeiras, né? E também é resgatar, né, que nem foi comentado, né, durante essa TPC, resgate histórico dessas brincadeiras, né? Então, assim, também, né, o professor poder buscar a origem, né, de onde veio isso, né? Qual a intenção, né? Quais são as civilizações, os povos? Isso pode ser contado para os nossos aluninhos, né? Talvez de uma forma assim bem criativa, recreativa também, contando as origens disso. O resgate é importante, né? Tá vendo como muitos elementos aí foram suscitados, né, no chat? Então, é importante, né, Denise, essa contribuição. Sim, acredito que um dos mais citados aqui, né, foi a questão da geometria e das operações. Isso, claro, né, exatamente, que é a questão da intencionalidade está bem, né, tá bem explícito, né, mas também outros, né, outros objetos de conhecimento, outras temáticas também estão ali, né, estão imperceptíveis, mas pode ser desenvolvida com os nossos aluninhos, né, isso é importante, né, mas que nem a questão da geometria, da planificação, isso está bem robusto, você percebe, né, isso na atividade, né. Engraçado que uma professora falou a questão da coordenação motora, né, também questão, né, dos movimentos, de cores, então, tá vendo, tantos elementos que nós podemos discutir numa atividade, né. Então, continuando, né, nosso bate-papo, né, essas interações, que esse bate-papo acaba sendo um ambiente de formação, né, nós estamos formando, mas também é um momento de bate-papo e reflexões no chat, tá? Nós vamos propor mais uma atividade para os professores, né, que conforme aí nós estamos colocando para vocês aí na tela, que é a do chute a gol, né? Então, chute a gol. Então, nessa atividade, eu gostaria que os professores indicar 2 temas matemáticos que podem ser desenvolvidos por meio dessa brincadeira, né? Então, a mesma coisa, né? Que nem nós trabalhamos com abre e fecha. Então, agora com a atividade, né, do chute a gol. Então, nós vamos colocar aí 4 minutinhos, né, para vocês responderem essa questão no chat. Tempo na tela?
Mais uma vez, né, agradecemos professores, né, que contribuíram, né, os professores que contribuíram com o nosso questionamento e as respostas que foram, assim, destacadas aqui no chat, né, professora Denise. E quais são as contribuições dos professores relacionadas a essa atividade? Olha, a Pro-Silvana falou da questão do Tangram, que pode ser trabalhado. Tangram. Professora Lúcia falou do equilíbrio. Muitos professores mesmo colocaram sobre a lateralidade. A professor Mirailton falou da coordenação motora fina. A professora Estela lembrou a questão da arte. Olha, a professora Adriana falou da probabilidade. Professora Maria lembrou dos ângulos, né? Muitos professores colocaram probabilidade. Professora Denise colocou direção. Professora Eliana falou da divisão, né? Outros professores aqui, que infelizmente eu não consegui pegar o nome, falaram da estimativa, né? Da questão da forma do sólido geométrico, da comparação, né? Porque um vai jogar, o outro vai jogar, e eles vão comparar os resultados, né? Das medidas, novamente aqui apareceu a lateralidade, perímetro, área, movimento, equilíbrio, espaço, distância, estratégia, concentração, resolução de situação-problema. Parabéns, hein? Nossa, fico contente, né, com essas contribuições dos professores, né? Lembrando que é uma atividade, né, nós estamos destacando uma atividade simples, né, uma atividade de chute a gol, você vendo quantos elementos, objetos de conhecimento matemático nós podemos explorar com uma atividade de chute a gol. Lembrando que assim nós podemos fazer resgate dessas brincadeiras com os nossos aluninhos, né. Eu lembro até do meu sobrinho, até ele brinca comigo até hoje, né? Brinco com ele com essa atividade de chute a gol, é muito interessante. Então aí, né, você vê que muitas habilidades matemáticas, né, e assim, que perpassam pelo currículo paulista, né, nós podemos trabalhar, né? E assim, a questão do respeito, né? Por exemplo, você trabalha no jogo, a questão do respeito, que uma professora realmente destacou aí, que é o movimento dessa brincadeira, permanece o processo de brincadeira, de respeitar, né? O entretenimento, o aprendizado. Você vendo que muitos elementos, assim, acabam contribuindo, né, para essa questão dos jogos, né? Então, ele também lembra um jogo que acho que nós jogamos há uns tempos atrás, tem um pouco mais sofisticado, que é o banco imobiliário, né? Que é a questão da contagem, né? O valor monetário, tem um professor que também está destacado, a questão do valor monetário, né? Então, isso é muito interessante, né? Que algumas coisas lá vai contribuindo, né? Lembro que também meu sobrinho, nós brincamos ele com o banco imobiliário, né? Ele gosta, mesmo assim, de forma assim, não explicitar a matemática para ele, mas deixar o aluno jogar por simples prazer, né? Não assim, vamos parar nesse momento, vamos ver o que tem de matemática, mas deixar a criança, né, aflorar esse movimento, né, brincar por brincar, né? Que aí, de forma talvez imperceptível, ele não tá olhando muito pela matemática, mas está jogando, mas mesmo assim, implicitamente, ele está adquirindo conhecimento matemático, uma habilidade, as questões dos objetos matemáticos. Então, isso é interessante, né, Denise? Que aí, muitos elementos aí que nós podemos discorrer com as atividades simples, né? Que os professores destacaram. Isso que você falou é bem bacana. A professora Alessandra colocou aqui que implicitamente os estudantes eles vão desenvolver a localização, a movimentação de objetos e pessoas, né? Fazendo essa análise do jogo do chute a gol. E o professor José colocou aqui que ele está aprendendo muito com os alunos e ele está adorando participar. Destacar uma coisa aqui que eu li sobre o chat, eu acho que foram muitas as participações, tem gente colocando aqui que tem hora que o chat está até travando. De vez em quando, realmente, de tantos os professores e professoras que estão contribuindo nesse espaço, né? Lembrando que aqui o ATPC é um espaço de formação dos professores, assim, é um espaço que o professor tem autonomia, né, de mandar as informações pelo chat, e assim nós vamos, né, de uma maneira talvez que vai passando rapidamente, mas a professora Denise vai trazendo
essas informações e assim nós vamos interagindo, né? Vendo que muitos elementos foram importantes para nós, né? Destacarmos aí, né? Nessa questão das brincadeiras, né? Esses jogos matemáticos, né? E assim muitas informações que acabam indo de encontro com as habilidades do currículo paulista, né? A questão da criatividade, a criticidade, então tudo isso de uma forma assim que contribui com os professores, esse movimento, né? Que nós estamos, nesse momento que nós estamos passando aqui de ensino à distância, né? Então os alunos ficam um pouco isolados, mas muitas brincadeiras, né? Muitas dessas brincadeiras podem ser utilizadas, né? Mesmo remotamente, você pode ser entre os pais, né? Os responsáveis desses aluninhos, trabalhando com essas atividades, né? Que possam contribuir dentro dessa perspectiva da parte lúdica da matemática, né? Desenvolvimento desse pensamento matemático, né? Então essa é uma das propostas, né, do currículo paulista, né, que é desenvolver esse pensamento matemático que está calcado na BNCC, tá? Que aí você desenvolve esse pensamento de forma assim, de interação com essas pessoas também. Objetos matemáticos estão ali implicitamente ou explicitamente, né? A questão de trabalhar colaborativamente, né? A trabalhar de espaços makers, que a professora Débora falou, né? De você trabalhar, né, com esses objetos, de manusear, de trabalhar nessa perspectiva de o aluno pegar e montar, né, alguns objetos, assim, objetos que ele possa mover, né, deslocar, e aí utilizando esses materiais recicláveis, né, professora Denise? Então é esse sentido que nós estamos trabalhando nesse ATPC. Sim, e brincadeiras, né, aparentemente simples, que é muito importante essa contribuição de vocês no chat, porque às vezes a gente não parava para pensar, nossa, numa brincadeira de chute a gol, de abre e fecha, o que eu estou desenvolvendo de pensamento matemático, né? Então essa troca de experiências, ela é muito importante, que às vezes a gente sozinho pensa em ou duas intencionalidades pedagógicas e aqui são inúmeras, né? Então esse compartilhamento de experiências, de vivências é muito bacana. Exatamente. Então, você vê que nós vamos falando muito de pensamento matemático, tem muitas as questões, assim, a questão da educação, educação financeira, também as crianças desde pequenininho, por exemplo, falando do banco imobiliário, ou talvez com material reciclável, montar né, as notinhas, né, e assim, trabalhando com os alunos, a questão de crédito, débito, ganha e perde, né, já desde do momento dos anos iniciais, trabalhar essa perspectiva da educação financeira, tá? A questão que eu falo da probabilidade, né, da questão de fazer estimativa, tá? Fazer previsões. Então, o aluno, né, é naquela questão que eu vou retomar novamente, né? A criança está com seu pai, ele vai atravessar a rua, né? Aí vai vir no carro, ele foi uma estimativa. Será que dá tempo para eu atravessar a rua com segurança com meu pai? Né? O carro está próximo. Então, esse pensamento matemático, que aí perpassa pelo pensamento estatístico, né? Um pouco também da álgebra, um pouco também da sequência numérica, dos números, do conhecimento, né? Tudo bem que a matemática, ela tem a sua abstração, né? Você não consegue pegar o número 1, né? Você não consegue pegar o número 0, mas isso está no mundo, no nosso pensamento. Mas a representação no mundo, assim, no mundo que nós temos, isso dá para nós fazer essa similaridade, né? Essa comparação, tá? Então, isso é importante, né? Esse desenvolvimento de pensamento matemático, né? Nessa questão do currículo paulista, e também é uma das propostas, né, que nós temos aqui numa perspectiva da educação matemática nos anos iniciais, né? Que trabalhar com esse pensamento matemático, pensamento algébrico, da regulação de figuras e formas, né, e de Denise? forma prazerosa, né? Exatamente, né? Então, exatamente, não vamos chegar já falando só dos números, das representações, mas como trabalhar, né? Vamos trabalhar com uma perspectiva mais lúdica, mais com brincadeiras, com jogos, assim, chamar o aluno, assim, que ele possa interagir conosco, né, professora Denise? Sim. Né? Então, agora, né, diante dessa discussão, essa discussão bem, assim, acalorada, de muitas contribuições no chat, né, assim, tecendo comentários sobre a educação matemática nos anos iniciais, lembra da nossa retomada lá no começo, né, que os professores pegassem o plano de ensino ou o plano de aula, né, e revisitar esse plano, e diante dessa discussão aqui nesta TPC, né, agora nós vamos propor uma atividade que assim vocês vão olhar com certo carinho, com certa atenção, não tirando, né, as ações que foram propostas na escola. Bem, o professor tem autonomia, esse espaço é de formação, espaço de contribuição nas atividades. Então nós vamos colocar mais uma questão que os professores refletissem aí, né? Que revisitar o planejamento individual e compartilhar possíveis alterações ou acréscimos inspirados nessa TPC.
Tá? Nós vamos deixando alguns tempinhos, professores pensarem nessa questão aí e também refletir o momento que nós tivemos nessa TPC, né, das atividades, das intenções que nós propomos para os professores. Então vamos dar um tempinho de 4 minutos e aí nós terminamos com os comentários no chat. Faltam 12 minutos. Mais uma vez, nós agradecemos a participação dos professores e professoras, né? A interação no chat, né, Denise? Assim, como diz a professora Denise, bombou, né, Denise? Bombando sempre. Quais são os comentários, professoras, que eles teceram aí? Olha só, a professora Rosana falou do resgate de jogos, né? Nessa releitura ou relembrar alguns jogos. Olha. A professora Conceição falou da questão da lateralidade. A Sônia falou da interação lúdica.
E não foi só a Sônia, muitos professores mesmo mencionaram o lúdico, o trabalho com concreto. A professora Regina destacou a questão do raciocínio lógico. Muitos responderam jogos. Jogos e ludicidade, eu acho que foram as palavras que mais apareceram. Perfeito. A professora Rosana falou de jogos, brincadeiras, troca de experiências. A professora Maria Tereza lembrou da interação com o concreto. A professora Giralda falou da participação. A professora Marcilene falou assim de novas vivências. Acredito que ela gostou das ideias que os colegas compartilharam no chat. Ótimo. A Pro Roseli colocou assim: adorei essa TPC, vou resgatar os jogos. Né? Outros professores também colocaram do trabalho com sucatas, da diversidade, da criatividade, de rever estratégias. E colocaram aqui que eu achei interessante, jogos com a família, interação da família com as crianças. Nossa, interessante, tá vendo? Interação com a família, isso, tá vendo? É o momento, né, de estar resgatando, né? E assim aproximando os pais, na possibilidade dos pais interagirem com os filhos, né? Chega mais nesse ambiente, né? Como está a interação no processo, ensino-aprendizagem dessa criança, né? Então, isso é bacana, eu gostei dessa parte, né, Denise, que falou a interação da família, tá? E também de todos que discorreram aí, né, de trabalhar a questão dos jogos, a ludicidade, né, a parte lúdica, é muito bacana. Então, aí você pode ver que muitas habilidades, muitas, né, competências nós podemos trabalhar no âmbito da matemática, e isso que vai de encontro que nós estamos, assim, discorrendo, né, assim, dos centros de informações, dos professores, do currículo paulista, né. E também é interessante, né, no mês de maio, né, é bom, né, assim, muitos professores já sabem, né, e também recordar que no mês de maio, eu sabia que no mês de maio, dia 6 de maio, é Dia Nacional da Matemática, né. Isso vai de encontro com o Malbataan, né, o educador matemático, né, e o pseudônimo, né, o Malbataan, que é o Júlio de César de Souza Emelo, né, que trabalha nessa perspectiva de contos, né, e isso também é uma possibilidade, né, para os professores, né, estarem contando essas histórias de Malbataan, homem que calculava, né, fazer esse resgate, né, e também outra contribuição também. Nós temos aqui no mês de maio, dia 12 de maio, é o dia do educadora matemática. Olha que bacana. Dia 12 de maio, do educadora matemática. Meus parabéns para as educadoras matemáticas, as professoras dos anos iniciais, que também estão nessa empreitada, né, de desenvolver as atividades matemáticas, o pensamento matemático. Então, isso é muito bacana e interessante, que esse mês, né, são elementos assim que possam contribuir para desenvolver essas atividades matemáticas, né? Dentro da perspectiva e do componente do currículo paulista do Estado de São Paulo, né, Denise? Olha, não consegui ler o nome do professor, mas colocou assim, que os livros dele são ótimos, amo. Exatamente, isso, né? Educador matemático, né? Então, uma dica para os professores, né? Estarem contando essas histórias, né? As histórias, a história do camelo, né? Tem várias histórias aqui no livro de Malbataan, o homem calculava, discorre. Então, contando as historinhas. Meu pai contava para mim. Exatamente, olha que bacana. Então dá para você já contar com seus aluninhos, né? Ele já está em contato, né, com a matemática, né? Já está com o pensamento, reiterando, assim, a possibilidade de informações, né, de elementos, né, que possam subsidiar esse pensamento matemático, né? Aflorar de forma lúdica ou através de jogos e brincadeiras, né, professor Denise? Então, aí, muitas contribuições que os professores colocaram aqui para o chat. Eu fiquei muito feliz pelas contribuições dos professores. Sim, e não para de subir aqui contribuições, o pessoal falando que gostaram da TPC, gostaram dessa questão de rever jogos até mesmo brincadeiras tradicionais, citaram aqui. É muito rápido aqui todas as informações, mas o pessoal está colocando, valeu acordar cedo. Obrigada, Obrigado, gente. A gente fica muito feliz por ter esse bate-papo, essa leveza, como colocaram aqui no chat, né, em tratar um tema tão delicado e complexo que é a matemática. Né? Nós ficamos, assim, lisonjeados com os comentários de vocês e com toda essa participação no chat. Isso, bacana. E lembrando que, né, isso aqui é um espaço, né, de formação, onde também nós temos interação e troca de ideias, né, e assim...
E o professor tem autonomia, né? Ele vai fazer, tem a sua autonomia, né? Dá sequência no seu trabalho junto com os seus alunos, né? E assim, e se houver esse momento, né, de propor essas atividades, né? Ele pode fazer suas adaptações e assim, no próximos ATPC, ele trazer essas contribuições para nós, né, Denise? Bacana. É bacana, interessante, né? Então, na tela, nós vamos colocar, né, caso os professores queiram saber de alguns assuntos, né, na próximo slide, né, acessar o Centro de Mídias do Educação do Estado de São Paulo, né, onde você, né, pode acessar, né, a programação da semana e também nós temos aí, né, acessar o site, o Teclogos, fala sobre o circuito da magia, o jogo, né, o prazer do jogo, né, Denise? Interessante essa parte também. Sim, é só importante lembrar que no Centro de Mídias, o site do Centro de Mídias, ele tem interface com as redes sociais. Então, algumas aulas que já passaram estão lá no YouTube, né? Vale a pena dar uma conferida. Alguns estão assistindo as aulas pelo Facebook, né? Então, o site ele permite essa interface com as redes sociais. Tá vendo? Além do, né, você ter o aplicativo, nós temos o Facebook, né, a TV Cultura também no canal 2.3, não é isso mesmo, Denise? Isso, e também aqui em São Paulo, né? Então, TV Universo. TV Universo também tem muitas informações aí. Então, nós vamos dedicar as referências bibliográficas, né, que nós vamos usando a Base Nacional Curricular, né, e é o currículo do Estado de São Paulo, né? Então, desde já, né, eu deixo aqui as minhas considerações, meus agradecimentos, agradeço a participação de todos os professores nessa TPC, tá? Muito obrigado, que estejam, assim, satisfeitos com essa contribuição nossa nessa TPC. Obrigado aos professores e também ao pessoal da SEDUC e da IFAP. Muito obrigada por essa participação, por essa colaboração, essa troca de experiências. É muito rico para a gente estar aqui conversando com vocês hoje. Muito obrigado mesmo e até breve. Até breve.